Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você família, empreendedor, empresário, comerciante, trabalhador, profissional em todas as áreas. Nesta manhã de quinta-feira, dia dedicado à Santa Eucaristia, estamos aqui nos colocando na presença do nosso Deus para buscar nele a força, a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E convido você para que possamos invocar juntos a força de Deus sobre nós, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuando a série com o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Hoje nós vamos refletir na citação bíblica, capítulo 29, versículo 20. Vamos lá mexer com Jacó e a perseverança. Gênesis 29, 20 diz assim: Assim Jacó serviu 7 anos por Raquel, e parecia-lhe poucos dias pelo muito que a amava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Santo e abençoado dia, seu Vicente, seja bem-vindo, Deus abençoe o senhor, toda a sua família, planos e projetos nesse dia de hoje. Então, vamos lá, meus irmãos. Jacó serviu 7 anos por Raquel e parecia-lhe poucos porque muito a amava. Para quem não conhece a história de Jacó, Jacó se apaixona por Raquel. Quando vai conversar com o pai dela, para que possa unir-se em casamento, o pai dela faz uma negociação com Jacó, que ele precisa trabalhar por 7 anos em sua lavoura, para que ele possa ter a sua filha como esposa. E Jacó fez isso. Quando Jacó completou o tempo, o pai de Raquel enganou ele, entregou a outra filha mais velha, a Lia, em casamento. No costume da época, a filha mais nova não podia casar-se antes da filha mais velha. Então Jacó entristeceu-se, se chateou, e o pai de Raquel fez uma nova negociação com ele. Se ele trabalhasse mais 7 anos, ele iria também ter a Raquel, ficaria com as 2 esposas. E assim Jacó fez, trabalhou por mais 7 anos. O que é que a gente precisa ver o que é importante para aplicar no empreendedorismo? O que é que essa citação bíblica, essa história de Jacó nos ensina dentro do empreendedorismo, para aplicar de forma correta? Que precisamos ter perseverança e paciência. Perseverança e paciência, elas são fundamentais no mundo do empreendedorismo. Como eu falava essa semana, começar é fácil. Começar um empreendedorismo é fácil, começar uma academia é fácil, começar uma faculdade é fácil, começar uma vida, uma caminhada vocacional é fácil. Tudo na nossa vida, começar é fácil. Difícil é a perseverança, é o continuar. Então, como verdadeiros empreendedores, empresários, nós vamos enfrentar muitas dificuldades após o começo da implantação daquele negócio. Mas eu preciso o quê? Perseverar. Eu preciso o quê? Ter paciência. Eu preciso amar, eu preciso acolher, eu preciso entender, eu preciso ir mudando as estratégias até encontrar aonde é que está a falha, até pegar o ritmo da alavancagem verdadeiramente. Mas é preciso a perseverança e a paciência. Elas são fundamentais. Jacó trabalhou anos para alcançar o seu objetivo. E como diz na citação bíblica, parecia poucos dias.
Então, no mundo do empreendedorismo, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um propósito, uma meta clara, seguir valores, seguir princípios com paciência, com perseverança e alcançar os objetivos. Porque se eu não tenho um objetivo, é só porque tem que ter um negócio, porque tem que ter, eu tenho que ter uma renda mensal financeira. Não, a gente não pode olhar por esse lado. A gente tem que ter objetivos. Na nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos para ter sentido, a gente tem que ter objetivos para serem alcançados. Traçar, lutar, alcançar. Então, para começar, é preciso perseverar. E para perseverar, eu preciso ter muita paciência, eu preciso ter amor e preciso saber aonde eu quero chegar. Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Então, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Dá-me, Senhor, a graça, a firmeza, a perseverança, a paciência tudo alcança. É uma frase de Santa Teresa d'Ávila. São Paulo, em 1 Coríntios 13, também diz que o amor é paciente. Por isso que a gente precisa amar. Eu tenho paciência, mas eu não amo isso. Eu amo isso, mas eu não tenho paciência. A paciência é uma virtude do amor, é uma característica do amor. Então, nesse dia de hoje, diante dessa citação bíblica, da nossa reflexão, qual é a dica prática para que nós venhamos colocar no nosso empreendedorismo? Identifique um objetivo de longo prazo e lembre-se que constância diária é o caminho para alcançá-la. Então, diante dos objetivos que você traça para o seu empreendedorismo, traça para a sua empresa, identifique um que seja realizado a longo prazo e que você possa lembrar-se dele a longo prazo e manter a constância diária. Todos os dias eu vou me empenhar naquele objetivo. Pode ser cansativo, pode ser desgastante, pode ser estressante, mas eu preciso perseverar para poder alcançar o meu objetivo. Pega a tua arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Apresenta diante de Deus o teu negócio e clama essas virtudes que ainda te faltam como empreendedor. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, reze pela vida dos seus clientes. Coloque todos os clientes, fornecedores, colaboradores, equipes, sócios, gestores, todas as pessoas que de uma forma direta ou indiretamente estão ligadas ao teu negócio. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. São Paulo já
nos ensina em Efésios capítulo 6, na armadura do cristão, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, as potestades, as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. É combate espiritual. Combate espiritual, vencemos com armas espirituais. E aí onde entra oração, eucaristia, confissão, jejum, a palavra de Deus em nossa vida. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, vamos colocar diante de Deus a nossa vida financeira. Apresenta diante do Senhor a tua vida financeira, pessoal, familiar e a vida financeira do teu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Vamos rezar agora a oração do empreendedor. Você precisa ter essa oração, rezá-la todos os dias. Coloca ela no teu coração, na tua mente, no teu empreendimento. Apresenta agora ao Senhor o teu negócio. Coloca a tua empresa, coloca o teu empreendimento, os teus objetivos, os teus planos, as dificuldades que você tem enfrentado, as dificuldades que você não encontrou ainda solução para resolver os problemas. Coloca diante de Deus as graças alcançadas também. Consagra tudo na presença do Senhor. Convida o Senhor a entrar no teu estabelecimento, em cada cômodo, em cada vão, em cada produto, em cada objetivo, em cada pessoa, para que a luz de Deus resplandeça na tua empresa, consultório, laboratório, galpões, todo o espaço corporativo aonde sai o fluxo do teu empreendimento. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, esses ambientes que Te são apresentados nesse momento. Coloco também a loja Resgate Store, a loja virtual da Nação Combatente. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Na certeza que a mão de Deus nos conduz, nos direciona, assim nós confiamos firmemente na sua bênção e proteção. Que o Senhor nos visite nesse dia de hoje, derramando a sua bênção especial aqui na Automecânica São Paulo, no Sales Moda, Fire Automecânica, que o Senhor acolha cada uma dessas empresas que são colocadas aqui, esses empreendimentos, dentro do seu coração misericordioso, para que esteja protegida contra os ataques de todos os males e perigo. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a Tua força, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também colocando o espaço dourado no coração de Jesus. Que nesse dia de hoje nós possamos focar em nossos objetivos, confiando na proteção que vem de Deus. E assim encerramos nesta quinta-feira o texto do empreendedor.
agradecendo a você que reza conosco, a você que já divulga essa graça, mas não esquece de deixar teu like, deixa teus comentários, de compartilhar o texto do empreendedor para que outras pessoas também cresçam, prosperem, avance, que buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. O texto do empreendedor vai ao ar de segunda a sábado, às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate. Seguimos para a frente e para o alto. Nunca retroceder, o negócio é avançar. Tenham todos um ótimo dia de conquistas, de vitórias, de problemas resolvidos com a sabedoria que vem de Deus. Deus abençoe a todos vocês e amanhã, às 6h30 da manhã, estaremos aqui juntos rezando o texto do empreendedor. Tchau, povo de Deus! Vamos avançar, hein?